E aí, quando a gente vê o jogador número um, é bem interessante porque tem uma parte política por trás disso, mas tem aquela ideia que no metaverso eu posso estar em qualquer lugar, ser qualquer coisa, ter qualquer coisa. E isso é uma coisa que o adolescente ele já está fazendo hoje. Ele já dá mais valor para a quantidade de likes que ele tem do que o convívio familiar dele. Isso é uma coisa que já está acontecendo nas famílias, né? Então a gente tem, até nos nossos negócios, né? Eu falei já que eu ia entrar no assunto polêmico antes, mas hoje tu vai Ela expor. vai falar mal da. Não, vai falar mal dos nossos negócios. Não, é que assim, ó, vamos lá. Hoje tu vai procurar um dentista. Ao invés de tu procurar um dentista que é competente, tu fica procurando um dentista que tem like. Não tô falando de ti, tô falando das pessoas, nós todos, né? A gente acaba achando que as pessoas que têm mais likes no Instagram, que têm mais seguidores, são as mais competentes. E isso não é verdade, né? Tanto que vou contar um segredo pra vocês, vou ser polêmica. Hoje no Instagram você pode comprar tudo. Você pode comprar seguidores, curtidas, comentários, visualizações de stories, visualizações de reels, tudo. Tudo. Tanto que nós temos no mundo já algumas modelos que são totalmente desenhadas por inteligência artificial. E elas são famosas, elas fecham com marcas para elas serem influenciadoras. E aí, essas modelos elas estão fazendo tanto sucesso que elas estão indo para uma plataforma chamada OnlyFans. Que as pessoas pagam para ver essas modelos, que na verdade são digitais, porque elas são feitas em 3D, as partes íntimas delas. E a maioria das vezes as donas desses modelos são homens. Daí você vai ver os comentários, são um homem fingindo que é uma mulher que é em 3D conversando com outro homem e tá ganhando dinheiro com aquilo ali, porque sexo vende muito. Muito. Tipo o show do Pablo Vittar. Eu não vou falar nada sobre... Eu já vou ser cancelada por tanta coisa, né? Mas vamos lá. Então, assim, acaba sendo zilhões de assuntos polêmicos, até porque quando a gente vai falar das cidades inteligentes, a gente vai falar do futuro, esse negócio do Klaus Schwab, não tenha nada e seja feliz, eu vou fazer uma previsão aqui que eu já falei para meus amigos. Tem duas previsões polêmicas. Primeira previsão é que eu acredito que daqui a 15 anos será considerado rico a pessoa que realmente for viver a experiência de verdade. Então, por exemplo, eu estou aqui no Brasil e eu realmente vou sair da minha casa e vou lá em Cancún passar férias. Porque muitas pessoas irão pegar o seu óculos virtual e vão comprar a experiência Cancún e aí eles vão ter a experiência por aqui. Artificial. Só artificial. Porque tem uma questão, né? No cérebro da pessoa... Eu não sei se tu já colocou o óculos, já entrasse no metaverso, ou é Não. muito louco. Cara, tu entra ali, teu cérebro, tu tá ali. É muito pirado, assim, quimicamente falando, dentro do nosso cérebro, o que acontece. Então, tem um lado positivo, por exemplo, pessoas que estão acamadas, que não conseguem mais caminhar, que estão depressivas por estarem naquele estado. Já tem hoje tratamentos, né, com VR, onde a pessoa ela tá na praia, então o cérebro dela acha que ela tá na praia, isso solta ocitocina e aquela pessoa ela fica feliz. Então, tem um lado positivo. Não tô dizendo que tudo é ruim. Que legal. Então, tem um lado positivo disso. Então, eu acredito que essa é uma previsão. Vai ter, quem tiver dinheiro ou poder mesmo de realmente sair do país e ter a experiência vai ser rico. Porque muitas pessoas elas vão comprar a experiência porque vai chegar num nível de similaridade muito grande em relação às sensações, cheiros, tudo assim, sabe? E vai ser muito, muito, muito mais barato do que realmente ir lá. E a segunda previsão que eu digo que é importante, você que é dono de um... Como é que é o nome de que vende aqueles livros antigos? Sebo. Você que é dono de sebo, você vai ficar rico logo, logo, tá? Porque eu tô dizendo pra todo mundo, vai no sebo e compra os livros que você gosta. Porque eles vão dar um jeito de mudar a história logo, logo. Porque assim, ó, o nosso cérebro se acostuma com as coisas. Tu lembra de uma época... Tu é um pouquinho mais jovem que eu, né? Tu lembra de uma época onde a gente não tinha internet? Como é que era a vida? Uhum. Tu sabe como é que era a nossa vida quando a gente não tinha luz? Uhum. Ou a gente não tinha carro? Não. Não, beleza. Então, tu entende que tu não tem essa linha de tempo na tua cabeça, porque tu não participou disso. Então, como que a gente acessa essa linha de tempo? A gente lê livros, a gente lê sobre a história, né? Então, assim, o que eu tenho medo, o que eu já vejo que tá começando a acontecer, principalmente agora que a gente vai ter... Vamos falar um pouquinho de política, né? Só pra ser um pouquinho mais polêmica. Mas agora que a gente vai ter eleição. Agora que a gente vai ter eleição, né? A gente tem uma situação muito complexa, esse negócio de deepfake e AI. Porque tem vídeos que são dos anos 80 que a galera tá indo no Twitter dizer que é feito por inteligência artificial.
Ah, isso não é verdade. Fulano não falou isso. Isso aí é feito por inteligência artificial, mas aquele vídeo historicamente é dos anos 80 e foi falado aquilo. Entende? E a gente tá no começo. Imagina daqui a 10 anos, onde a gente vai ter apagado essa timeline na nossa cabeça, essa linha do tempo, e daqui a pouco eles vão dizer que alguma coisa que aconteceu na história não aconteceu mais. Porque tudo é digital. Momento, já não tá mais aqui. Não, e é tudo digital. Né? Tem até um livro. Cara, tem um filme e um livro que falam. O filme é baseado no livro. Eu não lembro agora o nome do filme e do livro. Mas fala sobre isso. Fala sobre uma era onde todos os livros eles são digitalizados. E todos os livros que são impressos, eles procuram para queimar. Por quê? Porque como todos os livros são digitalizados e pertencem ao Estado, as pessoas podem acessar normalmente. Quando eles querem contar alguma coisa na história, eles mudam. Porque só tu ir lá e mudar. Porque toda a base está num lugar só. Então, assim, se eu dou uma dica para alguém, peguem e comprem livro de história antigo. Tenham os livros em casa para poder uma hora ir lá pesquisar as coisas, sabe? Como elas realmente aconteciam. Porque o meu medo é que nos próximos 20, 30 anos a gente perca essa capacidade de linha do tempo, de entender realmente como foi a história. Principalmente quando a gente fala de uma geração, né, que por conta do feminismo, a gente não vai entrar tão profundamente nesse assunto para não dar treta, a gente tem hoje uma geração, né, de crianças que são educadas através do entretenimento. Isso é um fato. Tem um cara... aqui no Brasil isso não pegou tanto, né? Mas nos Estados Unidos pegou muito da galera fazer entrevista na rua, assim, né? E aí tem um cara que ele é da África, e aí ele pega para as pessoas e pergunta assim... me fala 3 países na África. Porque a África é um continente, né? Daí a pessoa fala assim... Madagascar, África do Sul, Wakanda. Vários falam... Cara, vários falam Wakanda. É assustador isso, entendeu? Tem gente que acha... Não, tem umas coisas muito... Tem gente que acha que golfinho é mitológico. Tem gente que acha que unicórnio existe. Porque o entretenimento está educando as pessoas. Porque as pessoas ficam consumindo muito entretenimento. Então, assim, é massa isso que a gente está fazendo, porque nós somos um tipo de entretenimento. Espero que as pessoas estão sendo entretidas, né? A gente está falando com uma forma cômica e tal, porque a gente quer educar as pessoas sobre alguma coisa, porque são vários assuntos loucos que eu estou trazendo aqui para ti, que não só as pessoas não conversam sobre isso. Porque elas estão na roda dos ratos, elas estão acordando, trabalhando, pagando a conta, e ficando no trânsito, chegando em casa, no apartamento de 50 metros quadrados, elas acham que a vida é aquilo. E não estão enxergando como elas são influenciadas o tempo todo. Pelo influencer lá que comprou o seguidor, né? Ou alguém que sobe num palco e fica falando que salvou lá o helicóptero, né? Porque as pessoas acreditam muito no poder... O poder de... Cuidado. O poder de persuasão hoje é uma coisa muito complexa. Tem um TED Talks que eu até estava falando com um amigo meu sobre isso essa semana. Tem um TED Talks que eu não... Pesquise no Google, gente, eu não lembro do nome das pessoas, tá? Mas tem um TED Talks que o cara entra no palco e ele começa a fumar. E ele começa a falar, você sabia que diabetes dá 3 vezes mais câncer de garganta do que o cigarro? E ele fala aquilo com tanta convicção e as pessoas acreditam. E ele começa a falar sobre isso. Cuidado com o que vocês escutam. Porque se a pessoa tem essa postura, ela sabe ter... A gente fala do tal do PNL, né? Mas se a pessoa ela sabe conversar e ela tem um bom vernáculo, um bom vocabulário para conversar e ela fala aquilo com autoridade, as pessoas acreditam. Né? E isso é muito assustador. Porque é isso que estamos vivendo hoje. A pessoa vai lá, abre o Instagram, ela começa a ter uma consistência, ela entende o algoritmo, e aí a gente faz dessa pessoa um sucesso. Existe microfone para todo mundo, né? Exatamente. Mas a questão é por que eu acho... É democracia isso, né? É justo que todo mundo tenha um microfone. Mas a minha preocupação é por que a gente está fazendo pessoas idiotas famosas e estamos seguindo o que elas falam como gurus para as nossas vidas, entende? E, tipo, a gente paga 5 mil reais para almoçar com alguém.